Imagine uma realidade onde nada é realmente acidental. Uma dimensão da existência onde cada encontro, cada música que toca no momento exato, cada número repetido que você vê diariamente, não são meras coincidências, mas sinais de uma inteligência maior tentando se comunicar com você. Essa percepção pode parecer radical, mas na verdade é um segredo antigo que grandes mentes como Carl Jung descobriram após décadas de estudo profundo da psique humana. Fique comigo até o final deste vídeo para descobrir como você pode despertar para essa linguagem oculta do universo e transformar completamente sua vida a partir de hoje. Se você se inscrever agora e ativar as notificações, também compartilharei um método exclusivo para interpretar esses sinais que raramente é revelado ao público. Desde que nascemos, somos sistematicamente condicionados a perceber o mundo através de um filtro reducionista, um sistema estruturado para nos fazer ver apenas a superfície da realidade, ignorando as conexões mais profundas que permeiam nossa existência. Pense nos primeiros anos de sua vida. Como criança, você naturalmente captava padrões, energias e intuições que agora descarta como fantasias infantis. Você podia sentir quando algo importante estava prestes a acontecer ou quando alguém estava pensando em você. Podia perceber como certos eventos se alinhavam perfeitamente, como se orquestrados por uma força invisível. O que aconteceu com essa percepção natural? Gradualmente, ela foi suprimida. Quando você compartilhou essas experiências intuitivas, foi prontamente informado de que era apenas sua imaginação trabalhando. Seus pais, professores e a sociedade como um todo reforçaram constantemente que apenas o tangível, o mensurável e o cientificamente comprovável mereciam sua atenção. O mundo, segundo esse paradigma, era meramente físico. Uma máquina funcionando sem propósito ou inteligência subjacente, apenas uma sequência de eventos aleatórios e não relacionados. O sistema educacional desempenhou um papel fundamental nesse processo de desconexão. As escolas não ensinaram você a cultivar sua intuição ou a reconhecer padrões sincronísticos. Em vez disso, incentivaram a memorização de fatos, a obediência às regras estabelecidas e a submissão à autoridade externa. A criatividade, a imaginação e o pensamento abstrato, justamente as faculdades que nos permitem perceber as sincronicidades, foram gradualmente marginalizadas em favor do raciocínio lógico e linear. Carl Jung, um dos mais brilhantes psicólogos do século XX, identificou esse fenômeno como uma fragmentação perigosa da consciência humana. Ele observou que a sociedade moderna havia criado uma divisão artificial entre o consciente e o inconsciente, levando a um empobrecimento da experiência humana. Como Jung escreveu em O Homem e seus Símbolos, o homem moderno não entende o quanto seu racionalismo o distanciou de seu ser mais profundo e o prejudicou contra as forças curativas de sua própria natureza simbólica. Essa estrutura social não surgiu por acaso. Um sistema que valoriza exclusivamente o materialismo e o racionalismo estreito produz indivíduos desconectados de seu próprio poder interior, pessoas que buscam autoridade e validação apenas em fontes externas. Conforme Jung afirmou, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. O sistema dominante claramente prefere que permaneçamos sonhando, olhando para fora, em vez de despertar para nossa própria sabedoria interna. Sob esse modelo materialista, as sincronicidades são reduzidas a meros vieses cognitivos ou falhas na percepção. Você vê repetidamente o número 1111 no relógio. Seu cérebro está apenas selecionando padrões aleatórios. Você conhece alguém que tem exatamente a informação que precisava no momento exato? Mera coincidência estatística. A perspectiva científica dominante despoja esses eventos de qualquer significado mais profundo, deixando-nos desconectados das forças sutis que moldam nossa jornada. No entanto, algumas das mentes mais brilhantes da história humana reconheceram que a realidade é infinitamente mais complexa e interconectada do que o paradigma materialista nos faz crer. Carl Jung, após anos de observação clínica e análise profunda, desenvolveu o conceito de sincronicidade precisamente para descrever esses eventos coincidentes significativos que desafiam a explicação puramente causal. Para Jung, essas coincidências revelavam um princípio acausal conectivo, uma dimensão da realidade onde eventos podem se relacionar não por causa e efeito, mas por significado compartilhado. Nikola Tesla, o visionário inventor, declarou certa vez: "Se você quiser encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração." Albert Einstein, mesmo sendo um cientista rigoroso, reconheceu que a coincidência é a forma como Deus permanece anônimo. Essas mentes extraordinárias entenderam que existem padrões e conexões ocultas que constituem pistas para uma verdade mais profunda sobre a natureza da realidade.
E, no entanto, a sociedade contemporânea ridiculariza aqueles que levam essas experiências a sério. Mencione sincronicidades em uma conversa casual, e você provavelmente será rotulado como supersticioso, irracional ou até mesmo delirante. Aqueles que abraçam esses sinais são frequentemente marginalizados como lunáticos espirituais, enquanto os que se conformam com a visão materialista do mundo são elogiados como racionais, inteligentes e sensatos. Esse condicionamento social não é acidental. Se você deseja controlar uma população, o primeiro passo é assegurar que as pessoas nunca descubram seu próprio poder interior. Porque no momento em que você começa a prestar atenção às sincronicidades, percebe algo profundamente transformador. Você está conectado a uma inteligência maior que transcende os limites do ego individual. Como Jung observou em suas pesquisas sobre o inconsciente coletivo, existe uma camada profunda da psique que é comum a toda a humanidade, um reservatório compartilhado de símbolos, arquétipos e experiências que transcende o tempo e o espaço. O verdadeiro motivo pelo qual esse conhecimento é suprimido é porque as sincronicidades revelam uma fissura na ilusão materialista. Elas demonstram que a realidade não é uma máquina fria e indiferente, mas uma teia interconectada de consciência que responde aos seus pensamentos, emoções e intenções. Quando você começa a notar os padrões, não consegue mais ignorá-los. É nesse momento que o verdadeiro despertar começa, porque a próxima pergunta inevitável é: se as sincronicidades não são aleatórias, o que exatamente são elas? De onde vêm? E por que parecem se intensificar à medida que você se torna mais consciente delas? Todos nós já vivenciamos momentos de coincidência tão precisos, tão perfeitamente sincronizados, que parecem impossíveis de serem mero acaso. Você pensa em alguém com quem não fala há anos e segundos depois essa pessoa entra em contato. Abre um livro em uma página aleatória e encontra exatamente a resposta para uma questão que estava contemplando. Percebe uma sequência repetida de números: 111, 222, 333, aparecendo constantemente em relógios, números de telefone, placas de carro, como se a própria estrutura da realidade estivesse deixando migalhas em seu caminho. Esses não são acidentes ou coincidências sem significado. São manifestações de uma linguagem simbólica através da qual o universo se comunica conosco. Carl Jung cunhou o termo sincronicidade, após observar inúmeros exemplos desses eventos em sua prática clínica. Momentos em que o mundo exterior parecia refletir perfeitamente o estado interior de seus pacientes. Para Jung, esses eventos coincidentes significativos não eram aleatórios, mas expressões da interconexão fundamental entre psique e matéria. O que Jung descobriu através de décadas de trabalho clínico foi que existe uma ordem subjacente mais profunda na realidade, um padrão que conecta eventos aparentemente separados no tempo e no espaço. As tradições espirituais orientais chamam isso de karma. Os místicos ocidentais falam de tempo divino ou providência. Os físicos quânticos contemporâneos descrevem fenômenos como entrelaçamento quântico e não localidade, a ideia de que partículas, uma vez conectadas, permanecem instantaneamente correlacionadas independentemente da distância que as separa. Considere esta perspectiva fascinante. Todo o universo é fundamentado em padrões e estruturas interconectadas. A natureza segue princípios de geometria fractal, onde os mesmos padrões se repetem em diferentes escalas. As órbitas planetárias se alinham em proporções matemáticas precisas. Seu DNA contém sequências codificadas que seguem padrões repetitivos. Absolutamente tudo na existência opera através de padrões, ciclos e relações interconectadas. Por que então a experiência humana seria diferente? Por que nossos pensamentos, emoções e decisões não seguiriam também uma estrutura profunda subjacente? A resposta é que realmente seguem. As sincronicidades são as evidências dessa ordem oculta, são as falhas na matriz da realidade consensual, momentos em que a estrutura subjacente do universo se revela momentaneamente. Uma vez que você começa a percebê-las, gradualmente compreende que a realidade é muito mais plástica e responsiva do que jamais lhe ensinaram. Mas se as sincronicidades são mensagens, então a questão fundamental é: quem ou o que está enviando essas mensagens? Alguns teóricos sugerem que as sincronicidades emanam de uma versão superior de nós mesmos, o que Jung chamaria de self ou si mesmo, o centro organizador da psique total, consciente e inconsciente. Outros acreditam que são sinais do inconsciente coletivo, aquele vasto reservatório de experiência humana compartilhada que Jung identificou como a camada mais profunda da psique. Jung elaborou extensivamente sobre esse conceito em sua obra Sincronicidade, um princípio de conexões acausais.
Para ele, as sincronicidades eram manifestações de arquétipos, formas primordiais universais que estruturam nossa experiência psíquica. Quando um arquétipo é constelado em nossa psique, ou seja, quando é ativado por uma situação de vida significativa, ele frequentemente se manifesta não apenas em sonhos e imaginação, mas também em eventos externos que parecem coincidir significativamente com nosso estado interior. Alguns pesquisadores contemporâneos vão além, sugerindo que as sincronicidades são sinais de uma inteligência universal mais ampla, seja ela denominada fonte, consciência cósmica, Deus ou mesmo uma realidade simulada comunicando-se com seus participantes. Independentemente de sua origem precisa, uma coisa é inquestionável. As sincronicidades não são desprovidas de significado. São convites para despertar, prestar atenção e elevar nossa consciência do piloto automático para a criação consciente. No momento em que você começa a reconhecer essas sincronicidades, a ilusão de aleatoriedade começa a se dissipar. O que nos leva a uma questão ainda mais profunda. Se as sincronicidades não são aleatórias, como funcionam exatamente? Qual é o mecanismo subjacente que produz esses alinhamentos perfeitos? E mais importante, como podemos utilizar esse conhecimento para transformar positivamente nossas vidas? A verdade é que existe um mecanismo oculto que explica por que certos eventos parecem se conectar de maneiras que desafiam a lógica convencional. E uma vez que você compreenda esse mecanismo, perceberá que possui muito mais influência sobre a realidade do que jamais imaginou. No centro das sincronicidades está um princípio fundamental. Sua mente não é apenas uma observadora passiva da realidade, mas uma participante ativa em sua formação. A neurociência moderna confirma que seu cérebro filtra a realidade com base naquilo em que você concentra sua atenção. Isso é conhecido como Sistema de Ativação Reticular, SR, uma rede neural localizada no tronco cerebral que determina quais informações chegam à sua consciência. Você já notou como, após comprar um carro novo, subitamente começa a ver o mesmo modelo por toda parte? Os carros sempre estiveram lá, mas seu cérebro simplesmente não os filtrava como informação relevante até aquele momento. O mesmo fenômeno ocorre com as sincronicidades. Quando você começa a notá-las, acreditando em sua significância e antecipando sua ocorrência, seu cérebro ajusta seu foco atencional e, subitamente, elas aparecem com frequência muito maior. Mas o fenômeno vai muito além da neurociência. A física quântica sugere há décadas que a consciência desempenha um papel fundamental na configuração da realidade. O famoso experimento da dupla fenda demonstrou que o mero ato de observação altera o comportamento das partículas em nível subatômico. Isso significa que a realidade não é uma estrutura fixa e independente. Ela é responsiva à consciência. Seus pensamentos, emoções e foco interagem literalmente com o tecido do universo. Jung estava décadas à frente de seu tempo quando propôs que eventos físicos e psíquicos poderiam estar conectados não por causalidade, mas por significado. Em sua colaboração com o físico Wolfgang Pauli, um dos pioneiros da mecânica quântica, Jung desenvolveu a ideia de que mente e matéria são aspectos diferentes de uma mesma realidade subjacente. As sincronicidades, segundo essa perspectiva, seriam manifestações dessa unidade fundamental, momentos em que a divisão aparente entre mundo interior e exterior se dissolve temporariamente. Combine isso com a lei da vibração, um dos princípios fundamentais da metafísica. Tudo no universo é essencialmente energia vibrando em diferentes frequências. Seus pensamentos, emoções e crenças também carregam vibrações específicas, e essas frequências determinam o que você atrai para a sua experiência. Se você mantém constantemente pensamentos de medo, escassez e limitação, sua energia se alinha com essas frequências e você começa a perceber padrões que as reforçam. Porém, quando você altera sua frequência vibracional, quando foca em alinhamento, propósito e sincronicidades, a realidade começa a refletir essa mudança. É por isso que pessoas que despertam para a consciência das sincronicidades subitamente experimentam muito mais delas. Não é apenas que estejam mais atentas, é que sua energia está mudando e a realidade responde a essa transformação. Quando você foca em sinais, padrões e mensagens, está sintonizando sua consciência com a ordem oculta do universo, como girar o dial de um rádio para a frequência correta. E é neste ponto que o processo se torna ainda mais fascinante. Seu subconsciente desempenha um papel crucial na geração de sincronicidades. Enquanto sua mente consciente está ocupada com as tarefas cotidianas, seu subconsciente está continuamente processando conexões mais profundas, estabelecendo vínculos informacionais e detectando padrões sutis. Quando você define uma intenção, seja consciente ou inconscientemente,
Sua mente subconsciente começa a alinhar eventos de maneiras que o conduzem para esse resultado. É por isso que pessoas com forte crença em sincronicidades as experimentam com maior frequência. Seu subconsciente está ativamente participando do alinhamento da realidade conforme suas expectativas. Jung chamou esse fenômeno de psicoide, uma função da psique que não é inteiramente psíquica nem inteiramente física, mas que opera na fronteira entre ambas as dimensões, influenciando tanto eventos mentais quanto materiais. Os céticos, naturalmente, argumentarão que tudo isso não passa de atenção seletiva, que as sincronicidades são apenas eventos aleatórios que nosso cérebro escolhe notar e interpretar como significativos. Mas se esse fosse o caso, por que esses eventos frequentemente carregam um significado pessoal tão profundo? Por que se alinham tão perfeitamente com nossos pensamentos, emoções e experiências internas precisamente no momento certo? E por que têm a extraordinária capacidade de guiar pessoas em direção a decisões transformadoras? Porque as sincronicidades não são meras coincidências. São uma forma de comunicação entre sua mente consciente, seu subconsciente e a inteligência maior que governa a realidade. A chave está em aprender a trabalhar cooperativamente com elas, em vez de ignorá-las ou resistir às suas mensagens. Quando você começa a se alinhar intencionalmente com as sincronicidades, elas não apenas se tornam mais frequentes, transformam-se em ferramentas poderosas para a evolução pessoal. E isso nos conduz a uma revelação ainda mais profunda. Por que algumas pessoas experimentam sincronicidades constantemente, enquanto outras raramente as percebem? O que distingue aqueles que vivem em perfeito alinhamento daqueles que permanecem desconectados dessa linguagem universal? A resposta é surpreendentemente simples: alinhamento de consciência e sistema de crenças. Muitas pessoas passam a vida inteira em estado de desconexão, aprisionadas em uma mentalidade de dúvida lógica e materialismo rígido, condicionadas a acreditar que a vida é puramente mecânica, que os eventos ocorrem apenas por causa e efeito, que a sorte é aleatória e o universo indiferente a seus anseios. Esse sistema de crenças funciona como uma barreira mental que impede que as sincronicidades se manifestem em suas vidas. Mesmo quando coincidências significativas ocorrem, elas são prontamente descartadas como irrelevantes, recusando-se a reconhecer os padrões mais profundos em operação. Imagine-se em uma sala escura repleta de ondas de rádio. Centenas de estações estão transmitindo simultaneamente, mas sem um receptor sintonizado na frequência adequada, você não ouvirá absolutamente nada. O mesmo princípio se aplica às sincronicidades. Se sua mente não estiver sintonizada na frequência do alinhamento, você jamais notará os sinais que a realidade continuamente lhe envia. Compare isso com pessoas que vivem sintonizadas com as sincronicidades. Esses indivíduos não possuem habilidades especiais ou sobrenaturais, simplesmente treinaram suas mentes para serem receptivas aos sinais que os circundam. Não descartam alinhamentos incomuns como meras coincidências, ao contrário, prestam atenção, confiam em sua intuição e seguem os padrões que percebem. E aqui está um aspecto fascinante. Quanto mais você reconhece sincronicidades, mais frequentemente elas ocorrem. Isso acontece devido a dois fatores principais: a mente subconsciente e a lei da vibração. Sua mente subconsciente está continuamente absorvendo informações que ultrapassam o limiar da consciência. Ela capta padrões sutis, conexões ocultas e oportunidades invisíveis que escapam à sua percepção consciente. Quando você foca nas sincronicidades, está treinando seu subconsciente para buscar mais delas. É como programar um mecanismo de busca. Uma vez que você comunica à sua mente que as sincronicidades são importantes, ela começa a filtrar a realidade de uma forma que as traz à sua atenção com maior frequência. Esta é a conexão subconsciente. É por isso que algumas pessoas parecem ter uma sorte incrível. Elas estão inconscientemente direcionando sua realidade, alinhando-se com oportunidades e percebendo sinais que outros ignoram. Seu subconsciente está programado para a sincronicidade. Quanto à lei da vibração, tudo no universo opera em frequências específicas, incluindo seus pensamentos e emoções. Quando você se encontra em um estado vibracional baixo, dominado por medo, dúvida ou negatividade, sua energia se contrai e sua consciência se estreita. Isso dificulta o reconhecimento de sincronicidades, porque sua percepção está bloqueada no modo de sobrevivência, focada em preocupações imediatas em vez de padrões mais amplos. Por outro lado, quando você eleva sua vibração através de práticas como gratidão, atenção plena, curiosidade e intenção clara, torna-se mais alinhado com o fluxo universal. Sua energia se expande e você naturalmente começa a atrair sincronicidades porque sua consciência agora opera em uma frequência que facilita sua manifestação. É por isso que pessoas que meditam regularmente,
praticam mindfulness ou engajam-se em introspecção profunda frequentemente relatam um aumento exponencial nas sincronicidades. Elas clarificaram o ruído mental e sintonizaram sua consciência com a ordem oculta da realidade. Mas há um elemento crucial adicional: confiança. As pessoas que experimentam sincronicidades frequentes são aquelas que confiam no processo. Não questionam obsessivamente se um sinal é real ou não. Elas simplesmente o seguem. Agem baseadas nos sinais que recebem e, ao fazê-lo, reforçam o padrão sincronístico. É neste ponto que a maioria das pessoas falha. Elas experimentam sincronicidades, mas não agem. Veem os sinais, mas hesitam, duvidam ou os ignoram completamente. Isso enfraquece a conexão e faz com que as sincronicidades gradualmente diminuam, porque as sincronicidades não são apenas mensagens, são oportunidades para alinhamento. O universo lhe mostra uma porta, mas cabe a você atravessá-la. Então, como fortalecer essa conexão? Como reconhecer, interpretar e agir sobre as sincronicidades de uma forma que permita que elas se tornem uma força orientadora em sua vida? A resposta está em aprender a decodificar os sinais que constantemente surgem em seu caminho. As sincronicidades estão acontecendo ao seu redor incessantemente. O desafio é que a maioria das pessoas não sabe como reconhecê-las, ou pior ainda, as descarta como irrelevantes. Quando você compreende como identificar esses padrões e decifrar seu significado, começa a perceber que a realidade está constantemente se comunicando com você. O primeiro passo para trabalhar com sincronicidades é desenvolver consciência expandida. É necessário transformar sua mentalidade, passar da suposição de que a vida é fundamentalmente aleatória para a compreensão de que tudo está interconectado. O universo se comunica através de símbolos, padrões e sincronização temporal precisa. Esses sinais geralmente aparecem em 3 formas distintas. Primeiro, números e padrões repetidos. Você já observou os mesmos números aparecendo repetidamente? Sequências como 1111, 222, 333? Essas sequências numéricas não são coincidências aleatórias. Na tradição junguiana, os números carregam qualidades arquetípicas específicas e frequências vibracionais distintas. Quando começam a aparecer consistentemente em sua vida, indicam que algo está se transformando em sua realidade psíquica. No misticismo antigo, os números eram considerados o modelo fundamental da criação, e visualizar sequências específicas frequentemente sinaliza um alinhamento energético particular. Jung estudou extensivamente o simbolismo dos números, especialmente em seu trabalho sobre alquimia e mandala. Ele percebeu que certos números aparecem consistentemente em sonhos e experiências sincronísticas durante períodos críticos de transformação psíquica, o que ele chamou de processo de individuação. Preste atenção ao que você está pensando ou sentindo quando esses números aparecem. Seu subconsciente está tentando comunicar algo importante. Segundo, encontros simbólicos. As sincronicidades frequentemente se manifestam na forma de objetos, animais ou símbolos que possuem significado especial para você. Uma música específica tocando no momento exato em que você pensa em uma situação relacionada. Uma frase idêntica repetida por várias pessoas diferentes no mesmo dia. Um animal específico cruzando seu caminho repetidamente. Tudo isso faz parte de uma linguagem simbólica mais ampla. Jung dedicou grande parte de sua vida ao estudo dos símbolos, reconhecendo que eles são a linguagem natural do inconsciente. Em O Homem e Seus Símbolos, ele escreve: o símbolo é uma tentativa de elucidar, através de analogia, algo que ainda pertence inteiramente ao domínio do desconhecido. Os símbolos que aparecem em sincronicidades frequentemente representam aspectos de seu processo psíquico que estão emergindo na consciência. A chave é confiar em sua intuição. Se algo parece significativo, provavelmente é. Terceiro, eventos e coincidências significativas. Estes são os momentos em que as coisas se alinham perfeitamente de maneiras que a lógica convencional não consegue explicar adequadamente. Você estava prestes a desistir de um sonho e subitamente uma oportunidade extraordinária surge. Você esbarra casualmente na pessoa ideal exatamente no momento certo. Jung observou esses padrões repetidamente em sua prática clínica e percebeu que não eram meros acidentes estatísticos, mas manifestações de uma ordem mais profunda. Esses momentos não são aleatórios, são forças orientadoras projetadas para impulsioná-lo na direção correta. Jung chamou isso de sincronicidade teleológica. Eventos sincronísticos que parecem guiar o indivíduo em direção a um propósito específico ou realização. Como decodificar essas sincronicidades? Comece fazendo as perguntas certas. Quando uma sincronicidade ocorre, pare e reflita. O que eu estava pensando ou sentindo antes deste evento?
Qual decisão estou enfrentando atualmente e como este sinal se relaciona com ela? Este evento confirma ou desafia algo que tenho questionado? Existe um padrão recorrente aqui? Isso aconteceu antes em circunstâncias semelhantes. Uma das ferramentas mais poderosas que você pode utilizar é um diário de sincronicidades. Comece a registrar cada vez que algo incomum ou significativo ocorrer. Com o tempo, você começará a discernir padrões emergentes. Notará símbolos recorrentes, mensagens repetidas e orientações claras manifestando-se em sua vida. Quanto mais você rastreia sincronicidades, mais frequentemente elas aparecem. Jung incentivava seus pacientes a manterem diários de sonhos e sincronicidades, observando que o ato de prestar atenção consciente a esses fenômenos frequentemente amplificava sua ocorrência e clareza. Ele chamou isso de princípio do engajamento. Quanto mais seriamente você leva o inconsciente, mais claramente ele se comunica com você. Mas aqui está o segredo fundamental. Reconhecer sincronicidades é apenas o primeiro passo. Agir com base nelas é o que verdadeiramente transforma a sua vida. Se você percebe um sinal repetido orientando-o para uma ação específica, siga-o. Se continua encontrando a mesma mensagem repetidamente, é porque o universo está aguardando sua resposta. As pessoas que vivem em harmonia com as sincronicidades são aquelas que confiam e agem. E isso nos conduz à peça final do quebra-cabeça. Como atrair conscientemente mais sincronicidades para a sua vida? Porque uma vez que você compreenda como abrir esse canal de comunicação, pode começar a utilizar as sincronicidades como uma ferramenta para criar mudanças significativas em sua realidade. Reconhecer sincronicidades é importante, mas aprender a utilizá-las como instrumento de transformação é onde reside o verdadeiro poder. A verdade é que as sincronicidades não são apenas sinais passivos, são convites ativos, oportunidades para mudança, para alinhamento, para ingressar em uma realidade onde as circunstâncias fluem harmoniosamente a seu favor. A questão fundamental é: você está prestando atenção? E mais importante ainda, você está disposto a agir quando os sinais aparecem? A maioria das pessoas trata as sincronicidades como fenômenos místicos, mas passivos, como se fossem apenas curiosidades interessantes para observar. Na realidade, as sincronicidades constituem uma forma de comunicação direta entre você e a inteligência mais profunda do universo. Ou, como Jung diria, entre o ego consciente e o self transpessoal. São indicações de que você está alinhado com seu caminho autêntico ou advertências de que você se desviou dele. As pessoas que experimentam sincronicidades abundantes não são simplesmente sortudas. São criadoras conscientes de sua realidade. Então, como você pode utilizar sincronicidades para remodelar sua vida? Tudo se resume a 3 etapas essenciais: intenção, alinhamento e ação. Primeiro, defina uma intenção clara. As sincronicidades respondem ao foco consciente. Quanto mais específicos forem seus pensamentos e desejos, mais claramente os sinais se manifestarão. Se você deseja orientação, solicite-a explicitamente. Literalmente, estabeleça uma intenção. Mostre-me um sinal de que estou no caminho correto. Revele-me o próximo passo em direção ao meu propósito. Traga-me as pessoas, oportunidades e circunstâncias adequadas. Jung escreveu extensivamente sobre o poder da intenção consciente para ativar o inconsciente. Ele observou que quando formulamos uma pergunta ou intenção clara, frequentemente ativamos um processo que ele chamou de função transcendente, a capacidade da psique de criar símbolos unificadores que transcendem os opostos e indicam novos caminhos de desenvolvimento. A chave é manter-se aberto quanto à forma como as respostas chegam. O universo não se comunica através de meios lineares e previsíveis. Ele fala por meio de símbolos, emoções e experiências sincronísticas. Quanto mais você pergunta, mais começará a notar os sinais manifestando-se ao seu redor.